Existe uma sensação curiosa quando você assiste a certos filmes de Hollywood, de que aquilo já existia antes. Às vezes é uma ideia, às vezes é um estilo, às vezes é praticamente o mesmo filme. E o mais interessante é que, em muitos desses casos, a origem não está nos Estados Unidos. Ela está no Japão ou na Coreia do Sul. E durante muito tempo, Hollywood tratou essas histórias de um jeito muito específico, como algo que precisava ser adaptado, simplificado ou até refeito completamente. Mas isso começou a mudar. Durante anos, Hollywood olhou para o cinema japonês e asiático como uma certa distância, como algo exótico, diferente. E muitas adaptações partiram dessa ideia. Histórias centradas em personagens ocidentais, descobrindo culturas que não eram as suas. Não era exatamente sobre o Japão, era sobre o olhar americano sobre o Japão. Com o tempo, isso muda, e Hollywood começa a perceber algo. Essas histórias funcionam. Às vezes tão bem que são praticamente refeitas. Outras vezes a cópia é menos direta, é estética, é ideia, é linguagem. Mas ainda existe um padrão: pegar algo complexo e adaptar para algo mais acessível ao público americano. E é aqui que muita coisa começa a quebrar. Porque nem toda história sobrevive a este processo. Algumas perdem o tom, outras perdem o sentido, e algumas simplesmente deixam de funcionar. Quando você tira o contexto cultural, às vezes você tira justamente o que fazia aquela história existir. Enquanto Hollywood adaptava, a Coreia do Sul estava fazendo outra coisa. Aprendendo com Hollywood, mas sem perder a própria identidade. O resultado é curioso. Filmes com estrutura acessível, mas com temas muito específicos. E aos poucos isso começa a chamar a atenção do mundo inteiro. Parasite. E então alguma coisa vira. De repente não é mais Hollywood adaptando. É o mundo assistindo direto, sem filtro, sem simplificação. E essas histórias passam a funcionar, do jeito que foram criadas. Hoje, o movimento é diferente. Não é mais sobre refazer tudo, é sobre colaborar. Trazer diretores, atores, consultores. Porque ficou claro que o público não precisa mais de adaptação, ele precisa de acesso. Talvez Hollywood nunca tenha parado de copiar, mas a forma como isso acontece mudou completamente. Antes, a ideia era transformar essas histórias em algo mais familiar. Hoje, o mundo parece mais interessado em entender elas do jeito que são. E talvez isso diga mais sobre o público do que sobre os filmes.